Então, Alexia, a gente vai falar sobre o que hoje? Sobre o Rio de Janeiro, Sobre o Rio de Janeiro, mas de uma forma diferente. de uma forma diferente. Você tá repetindo tudo que eu tô falando? Não, mas eu sempre acho que é uma boa forma de falar português. Gente, português é muito fácil. É só repetir. Tipo, tá bom? E aí, tá bom? Beleza, cara, beleza. Como você... Exatamente, cara. Muito fácil. Português é fácil. Mas, infelizmente, a vida no Rio de Janeiro, hoje em dia, não é tão fácil. Eu resolvi gravar esse episódio falando um pouco sobre o que tá acontecendo no Rio, porque muitos dos meus alunos estão me perguntando. E, Sim, e também é a única pergunta que eu recebo, recebo. nossa, espanhol. Está- Você sempre tem essa desculpa. Para. vou Parou. parar daqui a pouco. Parou. Tá. É, tipo, o Rio é perigoso? O que É, está acontecendo no não. Rio? Então, a gente já recebia essas perguntas, né? Mas só que a resposta sempre era: não, o Rio é igual a qualquer outra grande cidade, você pode ir, tem que ter cuidado por onde anda e, Uhum. lógico, não ficar mostrando seu iPhone X, seu iPhone 6, seu iPhone S ou qualquer outro eletrônico para todo mundo. Então, pra mim, o Rio sempre foi e ainda é, pra mim, é mais ou menos como qualquer cidade do mundo. É tipo, have a good head on your shoulders, não ir num bairro, num lugar que você não deve ir, sempre fica com falantes nativos da língua. Ser um viajante normal e sempre foi tranquilo comigo. Mas a última vez que eu estava no Rio foi. Um ano Nossa, atrás? acho que tipo 9 meses. E todos os meus amigos brasileiros estão falando o Rio mudou um pouco. Não, o Que Rio agora mudou as coisas são um completamente. pouco mais feias. O Rio mudou completamente. Então, eu vou falar como uma moradora, tá? Eu vou falar como uma pessoa que vive no Rio de Janeiro. Tá. Eu moro em Copacabana. Copacabana é o bairro mais turístico, Copacabana, princesinha do vamos mar. dançar samba, tomar um caipirinha. É assim? E não. Bom, era assim quando eu estava lá. E Copacabana é um dos bairros mais lotados do Rio de Janeiro. Então você vê Lotado quer dizer cheio de gente, né? isso, completamente Posso falar lotado. uma coisa, Pode. rapidamente? Eu estou tentando dar um aspecto um pouco mais light para um episódio pesado. Que quando um brasileiro quer ser lotado, que um lugar está cheio de gente, eles fazem um podcast, então não pode ver, mas eles fazem uma coisa com a mão. Igual quando a gente imita italiano, né? Que é aquela É, mãozinha, pensa só no que abrindo e italiano falando, fechando. a pizza está tão boa, mano, allora. É a mesma coisa. Só que é abrindo e fechando a mão. Então, Vamos colocar cheio. link. Tá, A gente sempre fala que vai colocar e não coloca nada. segue em frente. Pra Bom, frente, amor. eu fui para os Estados Unidos ano passado, todos vocês já sabem, e passei 3 meses. Quando eu voltei, eu já senti uma grande diferença. Eu voltei em novembro do ano passado. E eu senti uma situação muito densa, muito pesada, muito complicada. E eu não entendi o porquê. Tá, eu posso te parar um pouco? Pode. Primeiramente, você estava passando por um momento de transição na sua vida nos Estados Unidos. Também, o seu pai e seus amigos estavam falando muitas coisas ruins sobre o Rio, que é normal quando você está viajando nos Estados Unidos. Tipo, é um saco aqui no Rio, as coisas não funcionam. Você acha que era um pouco disso ou não tinha nada a ver? Não, eu acho Ou que é as realmente coisas que a cidade mudou? Não, eu acho que as coisas não funcionavam e não funcionam e tá cada vez pior. Então, assim, o Rio, ele nunca teve excelência em serviços. Ele nunca foi uma cidade de excelência. Jamais. E não vai ser, porque é uma coisa Às cultural vezes nossa. tem serviço excelente. Enfim. Depende do Enfim. serviço. A situação Serviço na atual. praia, excelente. Claro. Óbvio, na praia é o único lugar que você consegue ser atendido e te tratam super bem. Nossa, a gente nunca pensou. Deixa eu falar o que tá acontecendo. Pode falar, pode falar. E eu achava que quando
eu voltei dos Estados Unidos, era uma coisa que eu estava mal acostumada, digamos assim. Eu desacostumei ao Rio, eu desacostumei à cidade grande. E aí eu me dei um tempo, tipo, de 2 semanas, que é o normal, né, para quando você volta. O que acontece é o seguinte, a polícia do Rio de Janeiro, a polícia carioca, perdeu o controle da cidade. Simplesmente perdeu. Não vou ficar falando que é por causa disso ou daquilo, perdeu. Não é o meu papel falar o porquê. E o que aconteceu? O tráfico, né, os criminosos, voltaram. Mas quando você fala tráfico, se refere a narcotraficantes, tipo Pablo Tráfico de Escobar? drogas, enfim. Quando eu me refiro ao tráfico, eu me refiro aos criminosos. Tá. Mas é uma situação bem complicada. Se você está falando que a Situação polícia complicada. que a polícia perdeu o controle da cidade, Sim. mas os criminosos, bandidos, né? Tem uma frase em português que é bandido bom. Não tem uma frase em português. As pessoas começaram a falar isso, o qual eu discordo, que Bandido bom é bandido morto. É um absurdo falarem isso. Não, mas é tipo, eu vi uma pesquisa no Globo que 75% dos brasileiros concordam com isso. Eu sei. Eu não concordo. Tá bom. Enfim. Pode seguir. Cara, Essa frase é muito forte, né? Enfim. essa frase É muito forte. é uma merda. Eu acho que a gente pensa mais ou menos a mesma coisa nos Estados Unidos, pelo menos no meu estado, que é bem diferente. Enfim, aí a gente entra numa outra discussão que eu acho que não Sobre cabe. a criminalidade, que não E tem como nada a ver é com que. isso. Tá. Como está o Rio hoje em dia? É perigoso demais para um gringo, turista que está querendo visitar? Vamos lá. Você vai chegar pelo Galeão. Galeão é o aeroporto internacional do Rio de Janeiro, né? E aí, dependendo do lugar da cidade que você for, ou você segue pela linha amarela ou pela linha vermelha. A linha amarela vai te levar para Barra, Recreio, e a linha vermelha te leva para a Zona Sul, centro da cidade, que é onde eu moro. Sim. Para quem não conhece o Rio, geograficamente, a Zona Sul é a parte que você vai conhecer. Ipanema, Copacabana, Sim. Né, o centro. Sim. Enfim. Acho que a cada 2 dias, se não todos os dias, você corre o risco de ser assaltado dentro do carro, de ter arrastão, que é quando vem um grupo enorme de pessoas fazendo um arrastão, ou seja, roubando todos os carros, roubando tudo. Invadindo, tipo... Então, por exemplo, eu conheço uma pessoa que estava voltando para o aeroporto, estava voltando para casa, junto com os 2 filhos. E, gente, eu juro pra vocês, não é uma coisa que acontece 1 em cada 10 pessoas. Acontece com quase todo mundo, todos os dias. E ela tá dentro de um Uber, e começaram a atacar pedra em cima do carro, porque queriam assaltar o carro, e não só o carro, queriam levar o carro. Então ela teria sido sequestrada junto com as crianças e o motorista, ou ela teria sido deixada no meio da linha vermelha. Por sorte, o motorista conseguiu escapar disso. Então, assim, isso é um exemplo em 1000 que eu tenho do que acontece. Sim. Você tá andando na rua. O ideal é que você não saia mais de bolsa, que você não saia mais com nada, nem com seu celular, porque não é só o assalto. Perdi meu celular. Tudo bem, compro outro. Não. Normalmente os bandidos têm arma ou faca. Então, mesmo você entregando tudo aquilo que você tem, eles podem te machucar. Sim. Tá. Posso te parar? Pode. Tá. Só para defender minha cidade um pouco, que, bom, primeiramente, como gringo, como turista, nunca tive nenhum problema de segurança. De segurança. Seguridade. Nossa, espanhol de novo. No Rio. Mas qual porcentagem você diria dos seus amigos, dos seus conhecidos já tenham, sei lá, assaltados? Eu, por exemplo, nunca fui assaltada. Sim. Então, mas eu sou um ponto fora da curva, porque eu sinceramente acho que foi sorte até hoje. Mas vamos supor, de 10 amigos que eu tenho, 8 já foram assaltados. Sim. E então, eu tenho uma amiga que já foi assaltada 4 vezes em menos de 6 meses. Sim. Então pode ser, tipo, entre 60% e 80% da população da classe média alta, sei lá. Classe média. Eu acho que não é só classe média.
Mas vai ser assaltado no Rio. É, Mas eu acho que comparando com, por exemplo, em Charleston, onde meus pais nasceram, todos os meus amigos que moram lá, que estudaram lá, você já foi assaltado, mais ou menos a mesma porcentagem. Foster, não é. Não é. Você Meu sabe que é irmão completamente diferente. foi roubado 4 vezes. Tá, mas você sabe que o Rio está sendo uma situação muito complicada agora. Por exemplo, em Charleston, nos Estados Unidos, você confia na polícia, de uma certa forma. Você tem medo dos policiais. No Rio, não. Você não confia nos policiais. Eles estão junto com Não, os eu bandidos sempre na tenho maioria medo de vez. policiais, qualquer lugar. Exatamente, eu tenho medo porque eu não sei se eles são policiais ou se são bandidos. É, Então, mas esse negócio de ter uma arma na sua cabeça já aconteceu com a maioria dos meus amigos no meu estado também. sim, mas aí você entra no quesito de que Estados Unidos a arma é liberada. Então, se eu quiser comprar, eu posso, digamos assim. Você não pode. Não, Ser você imigrante, entendeu o que eu posso. quis dizer. Aliás, eu posso. Mercado Negro eu conseguiria comprar. Tá, tá Enfim. bom. Então, teve o carnaval, que foi quando tudo estourou, por exemplo. Tinham blocos de carnaval acontecendo na Zona Sul, com vários turistas. E além de roubarem, eles apanhavam. Apanhavam quando alguém bate em alguém. E isso começou a ter muita revolta social e muita revolta da população. Então, o que aconteceu? Foi resolvido fazer uma intervenção militar no Rio de Janeiro. Ou seja, quem está tomando conta do Rio de Janeiro hoje em dia é o Exército Nacional, é o Exército do Brasil. Sim. E aí entra um outro quesito. Porque eu tô a favor da intervenção. Vai resolver alguma coisa? Não sei. Não faço Tá. ideia. Amor, você acha que a gente deve parar por hoje e gravar mais um episódio sobre a intervenção? Pode falar? Intervenção. 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 Policial? Militar. Militar. Porque já é muita coisa, né? Tá, então vamos resumir. O Rio tá numa situação complicada, tá acontecendo muita coisa, e a gente fala no próximo episódio qual está sendo o resultado E o de que toda a pode fazer. criminalidade e que pode acontecer. Sim, Tá bom. exatamente. E o Rio ainda é uma cidade maravilhosa. Não me entenda mal, eu amo o Rio, é minha cidade. Mas pra É viver, nossa não. cidade, é nós. Então tá bom. Até a próxima.